Sabe, quando a gente pensa numa análise sobre o Natal, a imagem que vem é sempre a mesma, né? Anjos, pastores, a É manjedoura. exato, aquela cena clássica. Só que a fonte que a gente vai analisar hoje nos leva para um lugar bem diferente. Totalmente. O ponto de partida é um trecho da primeira epístola de João. Ele fala sobre o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Parece quase um depoimento de tribunal, sabe? Pois é. E aí fica a grande questão. O que essa linguagem tão física, tão pé no chão, tem a ver com a história do nascimento de Jesus? O que ela revela de verdade? Então, essa escolha do autor, que é um capítulo do Timothy Keller, é totalmente proposital. Ele usa justamente esse trecho para nos tirar da superfície da historinha de Natal e mergulhar no que ele chama de doutrina por trás do evento. A base teológica da coisa. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é desvendar 3 significados profundos que a encarnação, essa ideia de Deus se tornando humano, nos oferece. A gente vai explorar como isso redefine a salvação, abre as portas para uma comunhão real com Deus e, por fim, promete um tipo de alegria que talvez a gente nem imagine. Certo, então vamos começar por aí, por essa ideia de salvação. O primeiro grande ponto da fonte é que o Natal significa, antes de tudo, que a salvação é pela graça. Isso. O texto de João é muito direto. Ele chama Jesus de verbo da vida e logo depois de vida eterna. E o autor destaca algo que parece sutil, mas não é. A afirmação não é que Jesus mostra o caminho para a vida eterna, mas que ele é a própria vida eterna. É uma diferença gigantesca, é a diferença entre ter um mapa e, seu próprio destino. A fonte faz um contraste muito claro com praticamente todas as outras religiões ou filosofias de vida. Como assim? Os fundadores, por mais admiráveis que sejam, Buda, Maomé, Confúcio, eles se posicionam como guias, né? Como profetas que apontam um caminho. Certo. Eles dizem, sigam estas regras. Exato. Façam isso, meditem desta forma e vocês chegarão lá. O cristianismo, segundo o autor, faz uma afirmação que soa quase arrogante em comparação. Jesus não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Entendi. Então a salvação não é algo que se conquista no fim da jornada. Não. É algo que se recebe no início, ao se unir a ele pela fé. Mas essa ideia bate de frente com um sentimento que é muito comum hoje em dia. E a fonte até menciona isso. Aquela frase, olha, doutrina não importa muito para mim. O que importa é ser uma boa pessoa. Nossa, todo mundo já ouviu isso, né? Com certeza. E o que é fascinante é como o autor vira esse argumento de cabeça para baixo. Ele diz que a frase, doutrina não importa, o que importa é viver uma vida correta, é ela mesma uma doutrina. Uma doutrina. Sim. A mais antiga e popular de todas, a da salvação pelas obras. É uma afirmação de fé que diz, eu não sou tão mal assim, não preciso de um salvador, e eu sou forte o suficiente para me consertar. E essa doutrina de autossalvação, de tentar ser bom o suficiente por conta própria, a fonte descreve que isso tem consequências psicológicas bem Pesadíssimas. pesadas, né? Ele descreve 3 caminhos quase inevitáveis que surgem daí. O primeiro é a ansiedade constante. Você vive com medo, com insegurança, porque nunca tem certeza se está sendo bom o suficiente. A régua está sempre mudando. Nunca chega lá. Nunca. O segundo caminho, se você acha que está indo bem, é o da superioridade. Você se torna orgulhoso, julgador, olhando com desdém para os outros que não estão no seu nível. E o terceiro? O terceiro, que talvez seja o mais comum, é o ódio de si mesmo. Quando você falha e todo mundo falha, o peso é esmagador. Não tem para onde correr. A fonte diz que muita gente vive oscilando entre esses 3 estados: ansiedade, orgulho e autodepreciação. É uma descrição muito precisa de uma cultura de performance, em que nosso valor está sempre ligado ao nosso desempenho. Exatamente. Em contraste à mensagem do Natal, da salvação pela graça, ela oferece uma identidade totalmente diferente, uma que não é construída, mas recebida. Perfeito. A fonte descreve essa nova identidade como sendo, o que é um paradoxo, humilde e confiante ao mesmo tempo.
Humilde porque você sabe que não mereceu, foi um presente. Não tem espaço para se sentir superior a ninguém. Certo. Mas também profundamente confiante e amada porque seu valor não está mais em jogo. Não depende do seu acerto ou erro de hoje. E o que é crucial é uma identidade que tem acesso constante ao perdão, o que quebra aquele ciclo de ódio por si mesmo. Entendi. Mas essa ideia de graça não corre o risco de levar as pessoas a pensarem tipo, bom, se tá tudo perdoado, então eu posso fazer o que eu quiser. Não vira um passe livre? Essa é a objeção clássica, né? E é super pertinente. Mas a fonte aborda isso ao mostrar que a verdadeira experiência da graça não produz complacência, mas sim gratidão. A lógica muda. A lógica muda. Não é mais eu preciso obedecer para ser salvo, mas eu sou salvo, por isso eu quero obedecer. É a diferença entre trabalhar para um chefe tirano por medo e trabalhar ao lado de alguém que você ama e admira por gratidão e respeito. A motivação é outra e, segundo o autor, é muito mais poderosa. Certo, essa distinção é fundamental. Agora, essa ideia de que a salvação é um presente, que veio por um ato específico de Jesus, isso nos leva a uma conexão que, para ser sincero, eu nunca tinha feito de forma tão direta. A fonte argumenta que, por causa disso, a veracidade histórica do Natal se torna crucial. É uma conexão lógica e direta, mas que muitas vezes passa batido, né? Vamos pensar juntos. Se a salvação dependesse do nosso esforço em seguir o exemplo de Jesus. Não importaria se a história era real ou não. Exato. Seria como as fábulas de Esopo. A moral da história é o que conta, não se a raposa e as uvas realmente existiram. Jesus seria só um grande mestre moral. Mas se a salvação vem não pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez por nós, aí a coisa toda muda de figura. Muda completamente. A encarnação, a cruz, a ressurreição, tudo isso precisa ter acontecido de verdade, no tempo e no espaço, para ter poder de salvar. Não pode ser só uma ideia bonita. Precisamente. E é por isso que a linguagem de João, naquela passagem inicial, é tão física, tão sensorial. Ele não diz, tivemos uma intuição ou sentimos uma presença. Ele insiste, vimos com nossos próprios olhos, ouvimos, nossas mãos tocaram. É muito pé no chão. Muito. A fonte até cita um estudioso, Robert Yarbrough, que diz que isso não é um floreio poético, é linguagem de tribunal. É o tipo de testemunho que era exigido na lei da época para validar um fato. Uau! Então João está basicamente dizendo: eu coloco minha mão sobre a Bíblia e juro que isso aconteceu. Eu estava lá. É isso, ele está se posicionando como uma testemunha ocular, não como um contador de histórias. Quando ele diz damos testemunho dela, ele está, nas palavras da fonte, praticamente depondo sob juramento. E isso muda tudo. Muda tudo. A conclusão do autor é cortante. Se o Natal é só uma lenda, por mais bela que seja, no fim a gente está sozinho, de volta aos nossos próprios esforços e preso naquele ciclo de ansiedade e orgulho. Mas se o Natal é um fato histórico, se Deus realmente entrou na nossa realidade, então a salvação pela graça é uma possibilidade concreta. Ok, então o evento é real e a mensagem é de graça. Mas para quê? Qual é o propósito disso tudo? Por que João se deu o trabalho de testemunhar com tanta força? E ele mesmo responde, né? Ele escreve, para que também tenham comunhão conosco. Sim, e essa é a terceira grande revelação do Natal. A palavra grega original que João usa é koinonia. Koinonia. É. A gente não tem uma palavra única em português que capture tudo. Não é só estar junto, como num clube. A fonte define como uma ligação profunda, íntima, multidimensional. É compartilhar a vida num nível muito profundo. E o mais chocante é o que vem depois. O mais chocante é que João diz que essa koinonia não é só entre as pessoas, mas que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele está dizendo que por causa do Natal, seres humanos podem entrar nesse tipo de relacionamento pessoal com o Deus do universo. Isso é radical. E se a gente para pensar, como a fonte sugere, em outras visões de mundo, a coisa fica ainda mais única, né? Com certeza, o autor conta de conversas que teve com líderes de outras religiões. Em muitas tradições orientais, por exemplo, o divino é uma força impessoal, uma energia. O objetivo final é se dissolver nessa força, como uma gota d'água no oceano.
não existe a ideia de um relacionamento pessoal. Certo. Em outras, Deus até pode ser pessoal, mas é tão distante, tão transcendente, que a ideia de uma comunhão íntima e amorosa é inconcebível, quase uma blasfêmia. Então, o que faz a diferença no cristianismo é a encarnação. É a única fé que afirma que Deus se tornou um de nós. A fonte cita um verso de um hino de Charles Wesley que eu achei incrível. Velada em carne, a divindade vê. Lindo, né? Não é a divindade se esconde, mas se vê. Exato. E para explicar como isso funciona, a fonte usa uma analogia fantástica. Se a gente tentar olhar direto para o sol, a gente fica cego. A glória é demais. A gente precisa de filtros. Jesus, segundo o autor, é esse filtro. Um filtro. É. No Antigo Testamento, Moisés pede para ver a glória de Deus e ouve que isso mataria. Mas no Novo Testamento, João diz, vimos a sua glória. A encarnação permite que a gente veja as perfeições de Deus, seu amor, sua sabedoria, sua justiça, de uma forma que a gente pode compreender e se relacionar. Então Jesus funciona como um tradutor da glória de Deus, para que a gente consiga entender e não seja, destruído por ela. Exatamente. O amor de Deus deixa de ser um conceito abstrato e se torna palpável quando vemos Jesus curando um leproso. A sabedoria de Deus se torna audível nas parábolas. As glórias divinas, que antes eram aterrorizantes, em Jesus se tornam acessíveis e até atraentes. Ele se torna alguém com quem se pode ter koinonia. E para ilustrar o quão profundo esse relacionamento pode ser, a fonte cita a experiência de um ministro do século XVIII, Daniel Steele. A descrição dele é intensa. Ele fala de sentir a pressão do seu grande amor e seu ser inteiro gemer sobre a pressão da quase insustentável superabundância de alegria. É uma descrição muito forte. E é importante o que a fonte faz questão de esclarecer. Essa não é a experiência diária e constante de todo cristão. Seria desonesto dizer isso. A citação está ali para mostrar o que se tornou possível por causa do Natal. A encarnação abriu uma porta para um nível de intimidade com Deus que antes era inimaginável. É uma promessa do que está disponível. E um convite para buscar essa profundidade. E essa comunhão, essa intimidade, leva diretamente ao resultado final que João menciona, para que a nossa alegria seja completa. Sim, a alegria é o clímax de tudo. Mas, de novo, a fonte nos desafia a pensar que tipo de alegria é essa. Não é a euforia de ganhar na loteria ou a felicidade passageira de um dia bom. A alegria bíblica, segundo o autor, é mais como o lastro de um navio. O lastro? É algo pesado, profundo, que mantém a embarcação estável, mesmo quando a tempestade está forte na superfície. A fonte usa duas analogias para isso que são muito poderosas. A primeira é de O Senhor dos Anéis. Isso. No momento de grande perigo, o Gandalf, que carrega um peso enorme, de repente solta uma gargalhada. E o texto explica que, por baixo de todo o cuidado e sofrimento, existe nele uma grande alegria, uma fonte de hilaridade. Uma alegria que coexiste com a dor. Exato. Ela não nega o sofrimento, mas está em um nível mais profundo. E a outra analogia é mais pé no chão. Ele conta que morou numa casa construída sobre um curso de água subterrânea. Por mais quente que fosse o verão lá fora, o porão estava sempre fresco. É isso. A alegria que o Natal oferece é como esse rio subterrâneo. A superfície da vida pode estar árida, cheia de problemas, mas essa fonte interna nos sustenta e refrigera. Certo. Então, se essa alegria profunda, estabilizadora está disponível, por que ela não é mais experimentada? A resposta que a fonte dá é um grande paradoxo. É porque os meios para alcançá-las são comuns e simples demais. Simples demais. Exatamente. O mundo e nós mesmos esperamos espetáculo. A própria encarnação é o maior exemplo disso. O autor diz que a frase de João, nossas mãos o apalparam, nunca deixa de ser chocante. O infinito se tornou finito, palpável. A grandeza do universo foi acondicionada numa manjedoura. O extraordinário se apresentando da forma mais ordinária possível. Perfeito! Tem aquela história na fonte sobre o palestrante que assistiu a uma apresentação dos Blue Angels, o esquadrão da Marinha Americana.
Jatos supersônicos, fumaça colorida, um show, e no fim os pilotos descem de helicóptero com trajes prateados. Um espetáculo. Um espetáculo. E o palestrante pensa, se eu fosse Deus enviando meu filho ao mundo, eu faria assim. É como a gente imagina, né? Uma entrada triunfal. É o que a nossa intuição espera. Mas a história do Natal é o oposto disso. É um estábulo, um nascimento precário, uma família de refugiados. Os primeiros visitantes sendo pastores, que eram, socialmente relevantes. É o anti-espetáculo. E essa condição comum se estende à própria mensagem. E é aí que entra a história mais forte da fonte, na minha opinião. A da visita a uma mãe solteira na Virgínia. Sim, uma história muito poderosa. Ele era um jovem pastor e visitou essa mulher que vivia em condições muito difíceis. Eles compartilharam a mensagem do Evangelho, de que a salvação é um presente gratuito, e ela respondeu com fé, com uma alegria visível. Mas uma semana depois eles voltam. E a encontram chorando. Ela tinha ligado para a irmã para contar a novidade e foi completamente ridicularizada. E a reação da irmã é o ponto central de tudo. Ela disse algo como: então esse pastor te disse que alguém como você, que cometeu todos esses erros, pode simplesmente se arrepender e ser salva? Que não precisa se esforçar para merecer o céu? E a conclusão dela é: isso é um ultraje. É simples demais, fácil demais. Eu nunca vou acreditar em algo assim. Essa frase encapsula a ofensa do evangelho, né? Totalmente. A simplicidade da graça ofende o nosso orgulho. No fundo, a irmã estava dizendo que a salvação precisa ser uma grande conquista, algo que se ganha por mérito. A ideia de que ela poderia ser simplesmente um presente, recebido de mãos vazias, era inaceitável para ela. Essa história é chocante, porque a irmã não soa como uma vilã. Ela está expressando um senso de justiça que é muito humano, essa ideia de que as coisas boas precisam ser conquistadas. Exatamente, ela representa a nossa inclinação natural. E a fonte conclui que a vida cristã não começa com um grande efeito heróico, mas com o gesto simples e ordinário da súplica humilde. E a alegria profunda, aquele rio subterrâneo, cresce da mesma forma. Não através de experiências espetaculares. Não, através de práticas que o mundo considera triviais. A obediência diária nos pequenos detalhes, a oração, o serviço aos outros, a dependência de Jesus nos momentos difíceis. É assim, de forma lenta e nada glamurosa, que as raízes da nossa vida se aprofundam até alcançarem aquele profundo rio de alegria. Uau! Então essa análise nos leva por um caminho surpreendente. Começa com o Natal como a revelação de que a salvação é um presente, não uma conquista. Mostra por que a base histórica disso é a única garantia de que essa graça é real. Certo? A partir daí, abre a porta para uma comunhão, uma koinonia pessoal com Deus. E no fim, revela que a alegria profunda que nasce disso tudo é encontrada não no espetáculo que a gente espera, mas no poder extraordinário escondido na simplicidade da mensagem. Do que está sempre buscando o grandioso. Isso deixa uma reflexão, né? Qual? Se o mundo ignora a mensagem do Natal porque busca o espetacular, a pergunta que fica é, na nossa própria jornada, quantas vezes nós mesmos deixamos de perceber o profundo simplesmente porque ele se apresenta de forma quieta e ordinária, enquanto nossos olhos estão fixos no horizonte, esperando por algo grandioso e barulhento? Essa é uma pergunta que fica aí ecoando. Uma provocação para a gente olhar para o comum ao nosso redor com outros olhos.